Sr. Presidente da Câmara e todos os membros do Executivo, aqui os colegas da mesa e os membros da Assembleia Municipal e todos os municípios presentes aqui ou através das redes sociais. Quem esteve atento à sessão do dia 22 deve ter-se apercebido que não deu para concluir a ordem de trabalhos e, portanto, ficou marcada a continuação para hoje e é isso que vamos fazer. E tínhamos ficado no ponto número 13 da ordem de trabalhos, que é a apresentação, discussão e aprovação do Plano Plurianual de Investimento e Orçamento para 2026. Tinha sido dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para a apresentação do programa. Os líderes municipais também se pronunciaram. Pergunto agora a quem da Assembleia quer pronunciar-se. Ora bem, está toda a gente a pedir Portos Ferreira. Não se importam se a ordem não for exatamente a do levantamento do braço. Então podemos começar pelo Sr. Deputado. Faz favor. E tenho a impressão que é os senhores deputados Diogo e Tomás, não é? Que também se inscreveram. Quer que eu chame um Uber? Oh, sim. Para levar. Ai, não? Ah, pronto. Peço desculpa pela brincadeira. Então, o senhor deputado Diogo Sampaio tem a palavra. Peço desculpa. Tem que se fazer a chamada. Não se importa de aguardar um bocadinho? Onde lhe apetecer. Está aí, muito bem. Então vamos proceder à chamada. Peço desculpa. Agostinho Gonçalves Alves da Santa, Ana Sofia Correia Queiroz, Artur José Montenegro Sobral Freire de Andrade, António Tiago Monteiro David, Carla Sofia Mendes Cordeiro de Matos Valente, Cátia Helena Teixeira Trindade, Diogo Valdemar Saraiva Sampaio, Eduardo Cassiano Nogueira Pinto de Miranda, Enara Teixeira, Ana Leonor Fernandes, Fátima do Rosário Barros Teixeira, Fernanda Maria Ribeiro Correia Teixeira Ferreira, Filipe Manuel Pereira Osório, Hugo Tiago Rodrigues da Fonseca, Joaquim Feliciano dos Anjos Ferreira, João Manuel Nogueira Rocha, José Joaquim Moreira Costa, José Mário Nunes de Sousa António, Lígia Maria Borges Teixeira, peço desculpa, deve ter sido o Word, Lígia Maria Borges Teixeira, Luís Manuel Santos Pereira, Luís Manuel Teixeira Sousa Ribeiro, Luís Miguel Carvalho Saraiva, Manuel Fernando Seixas Coutinho, substituído pelo Sr. José Américo Oliveira, Nelson Tiago Coelho Vicente, Paula Manuel Pereira Correia dos Santos, Paulo Alexandre Primo Joaquim, Paulo Carvalho Teixeira Mendes, Paulo Jorge Gouveia Pereira, Raul Jorge Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves, Tomás de Rosa Cardoso. Então, com 28 membros presentes, vamos agora então dar
dar a palavra ao Sr. Deputado. E Muito obrigado obrigado, por ter esperado. Nada, às ordens. Ora, quero começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia, na sua pessoa, a restante mesa, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal e os Srs. Vereadores, cumprimentar os Srs. Presidentes de Junta e os meus colegas deputados municipais e cumprimentar todos os regoenses aqui presentes e os que nos acompanham através das redes sociais. Espero que tenham tido todos um Natal muito feliz e essencialmente com muita saúde. Sr. Presidente, como prometido, então na semana passada cá estou. Eu não fugi, portanto retomo a intervenção que ia fazer na semana passada e gostava de começar com uma pequena curiosidade. O xadrez é reconhecido no mundo inteiro como um jogo que preza pela justiça e pelo cavalheirismo entre os adversários e por isso acontece uma coisa que é muito interessante. Quando as partidas de xadrez ultrapassam o tempo limite da sua duração, elas são suspensas e retomam no dia seguinte. Ora, o que acontece é que o jogador que ia fazer o próximo movimento antes da interrupção guarda num papel a sua jogada, entrega ao árbitro e no dia seguinte retomam o jogo a partir daquele papel que entregaram ao árbitro. Isto por uma questão de justiça e de cavalheirismo exatamente com os jogadores. Eu não entreguei nenhum papel ao Sr. Presidente, pois não, Sr. Presidente, mas como forma de cortesia e para ser justo com os meus colegas deputados municipais, decidi que não ia entrar em detalhes sobre as intervenções que fizeram na semana passada, uma vez que tive tempo imenso para as analisar ao pormenor e, portanto, preferi prezar pelo respeito. Indo direto ao ponto da intervenção, eu acho que é inevitável agradecer ao nosso Executivo Municipal pela ambição que demonstra neste documento. Demonstra que não está cansado, apesar de ser o último mandato do nosso Presidente da Câmara, demonstra que está com muita vontade de lutar pelo desenvolvimento do nosso Concelho. Este é um orçamento que tem uma componente de investimento ou despesas de capital muito grande, mas que, apesar disso, mantém o que é o equilíbrio das contas correntes, apresentando um saldo positivo em 1.200.000 euros. Isso demonstra que, apesar da ambição, este Executivo é também cauteloso e preocupado com as boas contas do município. É importante realçar que o plano de investimentos está essencialmente virado para áreas que fazem a diferença na vida da população, como a educação, o desporto, o associativismo, mas que se destaca essencialmente também no setor da habitação, onde este plano tem 8 milhões de euros, cerca de 8 milhões de euros, até mais, alocados, que vai de encontro à estratégia local de habitação. O plano tem ainda investimentos muito importantes para o desenvolvimento social e económico do nosso concelho, dos quais podemos destacar a reconstrução do muro da Avenida do Douro, a nova ligação da zona alta à zona baixa da cidade, a criação da loja do cidadão e o ainda tão desejado Parque da Cidade. É verdade que muito do investimento previsto no orçamento como despesa de capital está pendente de candidaturas a fundos comunitários e que estas candidaturas nem sempre são considerados financiamentos garantidos, porque dependem da aprovação e de outros fatores às vezes, mas este Executivo, em conjunto com a equipa técnica do nosso município, já deu provas de conseguir captar muito bem aquilo que são os fundos comunitários. Provou no quadro comunitário anterior, tendo conseguido captar mais de 11 milhões de euros para o nosso concelho,
já leva também mais de 11 milhões de euros captados naquilo que é o âmbito do quadro do PRR, que ainda está em curso, e acredito que o nosso Executivo não irá desperdiçar oportunidades que aparecerem ainda no âmbito deste PRR e também, como é óbvio, do Portugal 2030. Portanto, conforme muito bem referiu, eu há bocado disse que não ia tocar em observações que tenham feito na semana passada. No entanto, há uma que eu fixei e que devo agradecer ao Dr. Agostinho Santa por nos trazer essa reflexão, que é por sabermos interpretar bem o mandato que nos deram e qual era a vontade dos regoenses quando nos elegeram. Ora, eu entendi que os regoenses disseram com clareza nas urnas que querem que este Executivo execute com responsabilidade estes investimentos e este plano, e que também querem que esta Assembleia dê um voto de confiança ao nosso Executivo. Portanto, para tal desafio, os senhores deputados do grupo do Partido Socialista e do Chega a votarem favoravelmente a este plano para o vermos aprovados de forma unânime. Portanto, senhores deputados, não queiram votar contra estes investimentos que são tão importantes para o desenvolvimento do nosso Conselho. Desejo a todos um ano 2026 repleto de sucessos e com muita saúde. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. E a palavra ao Sr. Deputado Tomás. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dirijo os meus cumprimentos ao Sr. Presidente e ao resto dos membros da mesa. Cumprimento também o Sr. Presidente da Câmara, as estimadas vereadoras e senhores vereadores. Cumprimento os meus colegas deputados municipais, os senhores caros munícipes presentes aqui e os que nos acompanham através da transmissão em direto. Gostaria de abordar um tópico que, embora tenha sido brevemente mencionado na semana passada, não foi, infelizmente, suficientemente debatido. Na última sessão, ouvimos intervenções por parte dos partidos de oposição, cujos argumentos sobre a fixação dos jovens se basearam quase exclusivamente nas políticas fiscais propostas pelo Executivo Municipal. E é fundamental sublinhar que a atual crise demográfica no interior, em particular a migração dos jovens para fora do nosso concelho, não será resolvida apenas através de políticas fiscais municipais. Em vez disso, é necessário um conjunto abrangente de medidas que o município pode implementar. Um exemplo disso é o incentivo à natalidade, atualmente em vigor. Neste plano e orçamento para 2026, as iniciativas propostas pelo Executivo para os jovens demonstram um compromisso claro em enfrentar esta crise, querendo apontar alguns dessas medidas. A promoção e apoio à aquisição da primeira habitação própria permanente para os jovens até aos 35 anos, o Gabinete de Inserção Profissional, que apoiará os jovens na procura do primeiro emprego e ajudará entidades empregadoras locais a candidatarem-se a programas do IFP para estágios e outros incentivos, o cartão jovem municipal com a anuidade gratuita para jovens até aos 29 anos, que oferecem vantagens como descontos e isenções no comércio local. Estas são apenas algumas das medidas presentes no plano de orçamento que podem contribuir para a fixação dos jovens no concelho. No entanto, existem muitas outras iniciativas neste documento destinadas aos jovens regoenses, abrangendo áreas como o associativismo, o desporto, a educação e a cultura. Para concluir a minha intervenção, gostaria de colocar uma questão ao Sr. Presidente da Câmara e fazer um apelo. Em primeiro lugar, peço ao Sr. Presidente da Câmara que entre em detalhe em algumas das medidas e incentivos já em prática, juntamente da estratégia que o município pretende executar para ajudar na fixação dos jovens no nosso concelho. Em segundo lugar, faço o apelo para que se distinga a política autárquica de política governamental. Não podemos confundir a política fiscal de uma cidade com 14 mil habitantes com a política fiscal de um governo ou de grandes cidades, como Porto ou Oeiras.
cuja influência através da política fiscal é mais eficiente em trazer benefícios para a fixação dos jovens nos concelhos. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se mais alguém pretende inscrever-se. Não sendo o caso, tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara para encerramento. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal e a respectiva mesa, Sr. Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Presidentes de Junta. Cumprimentar também os municípios aqui presentes e todos aqueles que, através das redes sociais, nos acompanham em casa, desejando desde já que tenham tido um ótimo Natal e aproveitando já para desejar também um fantástico ano 2026, sobretudo com saúde, que todos os projetos que idealizam que sejam, no fundo, alcançados. Relativamente às intervenções que foram aqui efetuadas, um pouco daquilo que é o nosso plano e orçamento, o documento estratégico para o ano 2026, mas eu diria que, sendo o primeiro ano deste ciclo autárquico, também já está plasmado nele todos os investimentos, ou grande parte dos investimentos que se perspectivam para do ciclo 2026 até 2029, e isso, naturalmente, que nos leva também a fazer logo uma reflexão de que documento é este, e como há pouco aqui foi dito, este é o documento e tem um conjunto de compromissos que foram assumidos para com os reguenses. E se olharmos para o documento, podemos concordar ou não com o documento. Pode haver outras opções em relação ao documento, umas que se mantinham, outras que possam ser alteradas. É legítimo, é essa visão também que tem de haver, que nos vai ajudar a todos. E há uma coisa que eu me comprometo, e já dei esse exemplo no passado: nós não estamos aqui com o quero aproximando, com o que só o nosso documento é que está certo, e que tudo aquilo que são propostas ou sugestões que possam vir de outros partidos, que elas não possam ser, no fundo, acauteladas ou que não possam ser acomodadas neste ou noutros orçamentos, porque é desta pluralidade que nós temos aqui que também se faz a melhoria contínua dos documentos e, com isso, a melhoria também da vida, da qualidade de vida dos reguenses, ou da atratividade e da competitividade do nosso concelho. E, portanto, aqui, de facto, a interpretação que nós temos de fazer dos mandatos que aqui temos de fazer daqueles que tiveram, por maioria, no fundo, de representatividade dos reguenses e que ganharam as eleições, mas também olhando aqui houve gente que tinha outra visão e que seguramente, como é óbvio, nós aqui, todos nós sabemos que já todos nós olhamos para os compromissos que as outras forças partidárias apresentaram, e acho que devemos, e eu assumo isso sem qualquer problema, como já assumi também no passado, que aquilo que possa ser acautelado e acomodado e que melhore a nossa governação, devemos ter esse dever e essa ambição de dizer, aquilo também é positivo, vamos melhorar, e este já foi sempre o trabalho que nós temos feito e que vamos continuar a fazer neste Executivo. O Sr. Deputado Eduardo Miranda, eu peço desculpa ali ao Diogo, porque de facto eu não deixei as minhas notas à guarda do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, mas também peço que lhe acredite a minha palavra, as notas que eu tinha na altura são as mesmas que tenho hoje, portanto não acrescentei, nem fui revisitar nenhum documento, como facilmente se irá também perceber. O Sr. Deputado Eduardo Miranda fez um conjunto de sugestões, algumas que eu aqui quero dizer, uma delas que eu quero dizer que já acolhi no passado, que tem a ver com a criação do circuito da arte urbana, em que, no fundo, foi sugerido a questão do bairro das Alagoas, mas eu diria que este circuito tem de ser um circuito integrado do Concelho e que permita que quem venha ao Concelho possa circular no nosso Concelho, numa primeira fase eventualmente na cidade, mas depois até podendo pensar isto pelas freguesias também, da arte urbana, e portanto esse é um compromisso que eu tenho, e não está executado, porque não era só para fazer uma peça no sentido de dizer
temos ali aquela peça e, portanto, já estamos a cumprir aquilo que foi uma sugestão. Não é essa a nossa motivação, é que seja uma coisa integrada e, de facto, ainda estamos a trabalhar nesse sentido. Em relação às pavimentações, eu não posso garantir que aquelas todas que foram identificadas serão aquelas que vão ser executadas. Uma garantia temos no documento é que vamos continuar a pavimentar e a melhorar, no fundo, a rede viária do nosso concelho, seja na cidade, seja nas nossas freguesias urbanas. Vamos continuar a melhorar esta rede, por um lado para melhorar a qualidade de vida daqueles que lá habitam e que circulam todos os dias nessas vias, por outro lado também para aquilo que o Sr. Deputado também disse e bem, podermos, no fundo, quem nos visita, poder estar cá mais tempo, e isso faz-se com melhores vias, mas acima de tudo com mais espaços que se possam visitar, e isso temos de trabalhar todos nesse sentido para que isso possa ser uma realidade. O Sr. Deputado Luís Ribeiro, naturalmente que fez também aqui, e que é um homem que tem um passado, tem uma experiência longa disto, e portanto conhece também já muito desta casa. É evidente que fez uma intervenção onde colocou os pontos em que divergiram no passado, e é assim que se faz a política, divergimos nos, não pode haver unanimidade. Mal era se nós aqui nesta Assembleia tivéssemos de forma unânime em tudo. Acho que tem de haver aqui também um sentido também construtivo de outras alternativas, de nos obrigar muitas vezes até a pensar, e isso faz-se aqui, faz-se nas reuniões de Câmara, e quem já passou, como ele já passou, como o Sr. Deputado Agostinho Santos já passaram pelas reuniões de Câmara, sabem que de facto essa também é a nossa postura nas reuniões de Câmara, e mesmo os vereadores que estão cá neste momento, que é o que vai a uma reunião de Câmara vai sempre bem aberto para podermos, dentro do possível, melhorar os documentos que lá temos, e essa melhoria que se transforme numa melhoria também para os regoenses. Portanto, é evidente que é o contraditório. Falou-se aqui, acima de tudo, numa divergência de fundo, que é que localização nós no passado devíamos ter feito para os nossos equipamentos. A nossa opção foi clara, foi de facto fazer quase, eu diria, uma cidade em 15 minutos em que os equipamentos estão em proximidade. Havia outras visões, não são nem melhores nem piores, eram outras diferentes, que de facto o Partido Socialista poderia ter tido. É evidente que quando nós também cá chegamos, isso também é um facto, olhamos e era uma mão cheia de nada, de facto não tínhamos nenhuma visão para o futuro, daquilo que era a localização de qualquer tipo de equipamento. Nós tomamos as nossas opções e hoje há uma coisa que é factual, que olhamos para elas e cada um já pode refletir se foram ou não boas opções aquilo que nós fizemos, seja do ponto de vista da localização, seja do ponto de vista da utilização dos próprios equipamentos. Mas agora é evidente que também temos de discutir para o futuro aquilo que nós pretendemos todos para o futuro. O Sr. Deputado falou da transversal, da ligação externa, falou da não concordância do ponto de ligação, e como eu também já tinha dito, é evidente que aí eu diria que estamos quase em complemento. Isto é uma opção financeira e de limitação financeira. Sabemos o custo que tem fazer essa ligação também acima à rotunda quem sai do túnel. Foram avaliada essa situação, foi avaliada a situação de poder também ser na rotunda do Conselho. O que estamos a desenvolver neste momento não colide com aquilo que possa ser uma ligação futura a esse espaço. Eu diria até que esta pode potenciar e pressionar a seguir, e nós vamos ter também uma fase de revisão do PDM. Aqueles terrenos também podem começar a ter outra capacidade, uma vez que estão ali numa zona onde agora há uma parte já da via de circular externa, podem ter ali outra capacidade também de os transformar de zona de urbanização programada ou mesmo urbana, que potencie também até a criação dessa estrada, não por nós, mas até por promotores, porque aquela zona vai ter a potência para isso, e portanto eu diria quase que nós, em relação a isso, não estamos enquadrados, apenas estamos aqui numa fase em que não vamos ao complemento daquilo que é o que todos nós ambicionamos, é que pudesse existir uma rotunda à saída do túnel e uma ligação direta com uma intermédia também à zona empresarial do Rodo. E, portanto, esta é uma fase. Conseguimos, no âmbito do quadro comunitário, onde esta questão da rodovia continua a ser uma prioridade negativa, estamos numa primeira fase. Não concordo quando diz que vai ter ali um acréscimo de trânsito, porque neste momento
aquilo que vai acontecer é que o trânsito que já circula ali vai continuar a circular, vai a retirar a partir daquela rotunda, quando criámos ali uma rotunda na Manuel da Riaga, já vai retirar muito do trânsito da zona urbana para fazer esta viragem periférica e naturalmente estou convencido que no futuro as duas ligações, seja a nascente, seja a poente desta estrada, elas irão ser uma realidade e, portanto, neste momento estamos a andar com aquilo que de facto conseguimos andar e também com aquilo que nós já fez parte do nosso compromisso com os raguenses, porque é uma coisa que é factual no nosso documento. Tudo o que temos cá plasmado, honrando-nos façam em relação a isso, foi aquilo que faz parte dos nossos compromissos. Não acrescentamos nem reduzimos. Foi com isto que nós dissemos que nos íamos apresentar e é este o nosso projeto e o que está plasmado neste documento, de facto, é o compromisso que nós, no fundo, fizemos com os raguenses. Uma nota também àquilo que foi o exemplo do Parque da Cidade. O plano de orçamento, apesar de ser para o ano que nós temos, 2026, já é um documento que tem os 4 anos como horizonte. Como é óbvio, eu diria que nem este, nem muitos dos projetos que ali estão, vão ter o seu início e conclusão no ano 2026. Aquilo são os projetos que nós temos para os nossos compromissos para o mandato. Eu diria todos eles, se nós os somarmos para o mandato. E, portanto, quando nós plasmamos ali 500 mil euros para a aquisição de terreno, se calhar até pecamos por excesso no valor que lá colocamos, e colocamos 400 mil em termos de obra, é uma previsão que lá está, que se colocou naquele documento, é evidente que isto é uma previsão que os valores vão ser ajustados. Porque amanhã, ou quando nós arrancarmos e conseguimos fechar negociação com o proprietário e a partir do momento que possamos ter um valor fechado, é evidente que a Câmara Municipal vai recorrer ao empréstimo bancário para fazer a aquisição daquele terreno, há de vir a esta Assembleia Municipal e o valor que na altura for autorizado vai ser introduzido no plano e orçamento. Portanto, isto já faz parte da gestão financeira que em cada momento temos de fazer em relação às obras, mas que neste momento aquilo que estamos ali a sinalizar é que, de facto, aquela questão do parque, ela vai avançar. Eu diria, se me perguntar se no próximo ano ele vai arrancar em obras, eu diria que muito dificilmente. Porque nós estamos numa fase em que temos aqui já um intervalo de valor para a aquisição, estamos numa fase que em termos de candidatura já introduzimos na estratégia de eficiência coletiva que foi apresentada pela Cimedouro, ou Norte 2030, que está para ser aprovada, a nossa estratégia, está lá contemplado este projeto. Depois da estratégia ser aprovada, nós ainda vamos ter de fazer a candidatura do projeto em específico, vamos ter de adquirir os terrenos, nós estamos ao mesmo tempo já a fazer o projeto de execução, mas depois de tudo isto, nós vamos ter de ir à banca buscar também financiamento para isto, para complementar o que temos deste quadro comunitário. Portanto, eu diria que estamos aqui a falar sempre de um horizonte de 2, 3 anos e nunca para o ano 2026. Agora, que aquela obra vai fazer parte do conjunto de investimentos que nós temos determinado para este mandato, isso é um facto, e portanto nós estamos no primeiro ano, não vamos, nem conseguimos, no primeiro ano executar todas as obras que estão ali enunciadas ou começar e concluir, e exemplo desta também falo relativamente às outras, seguramente não vai começar e acabar a questão da loja do cidadão no próximo ano, a variante também não vai começar e acabar, porque ainda há longos processos que vamos fazer, mas são processos que neste momento já estão em andamento e que nós queremos que eles continuem e que cada ano vamos ajustando em função do que é a realidade. Mas em termos de projetos, daquilo que é a nossa visão, daquilo que é a nossa proposta, eu diria que eles estão todos ali plasmados e, portanto, é esse o trabalho que nós vamos fazer e vamos continuar a enumerar aquilo que é, ou a elencar aquilo que são os nossos projetos, a nossa ambição para este mandato. E estes, eu diria que se começarmos na habitação, continuando com a questão da habitação social, que está neste momento no âmbito do PRR, quando acabar o PRR já há agora, porque vai haver até uma reprogramação, vamos poder continuar com o que não concluirmos no âmbito do Norte 2030. Queremos avançar com a habitação a custos controlados e a rendas acessíveis também. Este será, no fundo, uma linha de orientação que nós temos para a habitação no nosso Conselho e que está plasmada no nosso programa eleitoral. O parque empresarial, como disse também, mal estamos com tudo pronto, assim que existe a abertura de um novo processo concursal, queremos avançar também com esse. O parque ambiental, no fundo, da cidade,
também, há pouco já disse aqui como é que ele está. E, portanto, eu diria, o muro da Avenida Douro está em obra, e, portanto, eu diria que do ponto de vista macro, se juntarmos a isto o Mirador de São Leonardo, a requalificação dos jardins, dos parques infantis, já temos aqui um bolo daquilo que é, de fundo, um conjunto muito vasto das principais propostas que nós apresentamos a sufrágio nas últimas eleições autárquicas, e é este a nossa linha, é este o nosso caminho. O Sr. Deputado também falou e deu exemplo das freguesias e que via com preocupação e que supostamente poderia ter havido aqui uma alteração de política relativamente às juntas de freguesia. Não houve, Sr. Deputado, isso continuamos a ter aquilo, eu não vou dizer que nós fazemos mais ou menos do que aquilo era feito no passado, mas digo que fazemos igual. Portanto, o nosso trabalho com as juntas de freguesia mantém-se de igual forma, potenciando sempre e discutindo em função da obra e do investimento que temos de fazer, se é mais benéfico fazer a Câmara, através de uma empreitada, se é mais benéfico fazer a Junta, muitas vezes por ajuste direto, seja com as cedências materiais, seja com as cedências materiais e depois também custeando a mão de obra. E, portanto, esse trabalho continuamos a fazer. Deu exemplo de Loureiro, mas em Loureiro é exemplos mais recentes e de maior dimensão. Eu lembro-me da Casa Mortuária, lembro do Parque de Loureiro que acolhe as festas, e portanto, que foi na mesmo princípio que o Sr. Deputado falou. Temos Casa Mortuária também em Moura Morta, que também foi igual, e temos em Cedielos, não está cá o Sr. Presidente de Junta, mas em Cedielos eu lancei para este mandato o desafio de começarmos a recuperar casas também nas freguesias para acolher, no fundo, famílias. Em Cedielos, a Junta de Freguesia, em parceria com a Câmara, já fez isso. Já recuperamos o antigo Centro de Saúde e, portanto, estão lá também habitações em que vive lá gente. E, portanto, isto também já foi feito nessa interligação e que vai continuar a ser feito com as juntas de freguesia, numa lógica de complementariedade e também, muitas vezes, de equilíbrio, porque se a Câmara, em determinado ano, investir mais numa freguesia, é natural que, com o orçamento municipal, sendo a Câmara a estar empreitadas, noutras freguesias tem que fazer essa compensação. Se nós distribuíssemos já o mesmo por todas as freguesias, depois, quando juntássemos a isto os investimentos municipais, havia aqui um desequilíbrio bastante acentuado, e, portanto, temos de fazer, no fundo, este projeto em equilíbrio. Estava a falar, mas também já agora estou a olhar ali para o Sr. Presidente da Junta, que era da União de Freguesias de Poiás Canelas, e estou-me a recordar do Centro Cívico na Seara, onde não havia rigorosamente nada, ou seja, gente da Seara, de facto, lá, do ponto de vista público, não tinha investimento. Portanto, também foi com a Junta que criamos lá o Centro Cívico, onde há lá também um atendimento para a população da Junta de Freguesia, para a nossa população, e onde eles próprios hoje se organizam e têm ali uma dinâmica que faz lembrar as antigas casas de povo lá na nossa freguesia da Seara. É isto que nós queremos continuar a potenciar nas nossas freguesias, e é dessa forma, como o Sr. Deputado há pouco falou, que nós continuamos a trabalhar nas nossas freguesias. Mas também recordar aquilo que nós também fazemos do ponto de vista imaterial, e vai já um pouco também de encontro aquilo que o deputado Tomás há pouco falou, que é a questão dos jovens. Ora bem, nós, o chavão de que todos queremos que os jovens se fixem na nossa terra, isso, eu diria que hoje ouvimos isso em todas as câmaras, em todos os concelhos. Isso é um facto e é uma motivação de todos nós. Aliás, é nos concelhos e é no país. Porque nós também ouvimos hoje o nosso governo, seja quem governa, seja a oposição, a dizer que essa é uma ambição de todos, e, portanto, a fuga de jovens não é só dos concelhos, também é do país para fora, e, portanto, este é um desígnio nacional que todos nós temos de abraçar. E há uma coisa que é factual, que é, em todos os concelhos, quem está na oposição, a Câmara faz mau trabalho e não consegue fixar os jovens, e quem está no poder diz que faz aquilo que tem de ser feito, muitas vezes tem a ver com políticas mais generalizadas, e nós sabemos que isto é transversal a todo lado. Nós estamos aqui ao lado da Vila Real, vimos o que é que foi as declarações de voto e plasmam exatamente aquilo que nós também estamos aqui a falar. E, portanto, eu diria que, mais do que isto ser um ping-pong, nós de facto é um desígnio nacional de todos tentarmos dar passos, desde logo com políticas nacionais que tenham essa motivação, que ainda sejam mais assertivas na motivação de fixarmos jovens no nosso país em particular, e depois em cada um dos concelhos também. Isso hoje tem de ser um desígnio nacional. Os jovens, de facto, é a força da juventude que nós temos de olhar para o futuro, mas eu diria que isto
não pode servir de arma de arremesso, porque nenhum município, isso nós olhamos para o país e é geral, nenhum município de uma forma isolada consegue fazer este trabalho, e já sabemos que foram anos e anos de desinvestimento para que agora se possa recuperar. Mas há uma coisa que nós aqui também sabemos. A melhor forma, nós também temos de ter essa noção, que é olharmos aquilo que é o que podemos fazer pelos nossos jovens para os preparar para o futuro. E em termos daquilo que é o nosso projeto educativo, daquilo que foi o investimento que nós fizemos na área da educação, nos equipamentos escolares, discuta-se ou não a localização, aquilo que já agora, a localização dos centros escolares, teve uma particularidade. Foi aprovada por unanimidade a Carta Educativa no Conselho Municipal de Educação, foi aprovado e tinha aqui o Sr. Presidente da Assembleia atual, o deputado Agostinho Santa, que fazia parte, foi aprovada com 2 abstenções na Câmara Municipal e com 2 votos contra e uma abstenção na Assembleia Municipal. E, portanto, ela foi discutida de uma forma ampla e aprovada com a localização do que nós tínhamos de uma forma ampla, e hoje os receios que havia na altura de facto não se concretizaram, porque os nossos jovens que vêm das freguesias, os tempos de deslocação para a escola são bastante curtos, não saem de casa às 7 da manhã, como se começava a dizer na altura, e portanto temos uma rede de transportes eficiente e fazemos questão de a manter a mesma que existia na altura. Portanto, já podíamos achar que passaram já uma série de anos, as pessoas já não se lembravam, portanto eles já podiam vir quase em carreira pública. Não. E nós aprovamos ainda nesta sessão, na reunião anterior, um empréstimo para essa rede de transportes, porque vamos manter essa política, de facto, de ter para o primeiro ciclo essa proximidade e essa qualidade. E, portanto, a qualidade daquilo que é a preparação dos nossos jovens vê-se naquilo que é o investimento na educação, no desporto, na cultura, naquilo que é o apoio ao associativismo, porque, de facto, vou-vos dizer que o associativismo, nós temos sempre aqui um dilema que é, queremos cada vez mais associações, mais modalidades para dar resposta aos nossos jovens, e é evidente que depois muitas vezes temos ao fim de semana problemas que não temos capacidade, e ela é limitada, de dar resposta àquilo que são as saídas de todo o nosso tecido associativo. Temos alguém que trata disso de uma forma exemplar, mas de facto temos essa dificuldade, e é assim que nós vamos continuar a trabalhar, apoiando também as nossas associações, apoiando os nossos jovens em todo esse trabalho, mas também apoiando numa ação que já tem uns anos e que vai à próxima reunião até as bolsas de apoio ao ensino superior. Continuamos a apoiar os jovens que vão para o ensino superior e que se candidatam e, portanto, que reúnem requisitos daquilo que é o valor que nós definimos em termos montante per capita. Portanto, continuamos a apoiar os jovens que vão ao ensino superior. Vamos mudar por proposta, e eu não tenho vergonha de dizer isto, por proposta de melhoramento do próprio regulamento dos seus vereadores do Partido Socialista, que, se a memória não falha, até no último ano do último mandato também já tinham feito essa proposta, não se alterou, mas há de vir aqui também essa alteração, que é não limitar o apoio apenas ao ao primeiro ciclo da licenciatura, mas nos mestrados integrados poder também alargar. E, portanto, foi uma forma de podermos melhorar e, portanto, estamos aqui todos para trabalhar para podermos melhorar isso e darmos as respostas que possamos dar aos jovens, com uma questão de rebaixar, e aqui eu diria que é uma luta que nós temos de fazer, que é baixar, no fundo, o preço das habitações no nosso concelho, e de ter outro tipo de resposta também às habitações que nós temos no nosso concelho, para que os jovens também possam aceder a essas habitações, porque sabemos que o preço hoje está elevado. Mas é evidente também quem é proprietário e tem as casas com valores elevados também olha assim um bocadinho de lado, porque pode baixar também o preço daquilo que são os seus imóveis. Temos de arranjar aqui uma forma de equilíbrio, de facto, que isto possa fazer parte da competitividade. E eu diria que hoje a questão habitacional faz, e aí nós já temos de assumir essa responsabilidade e assumimos-la aqui, hoje a questão habitacional eu diria que faz parte e muito daquilo que pode ser a competitividade de um concelho. Porque hoje um jovem, se tiver a possibilidade de ter uma casa aqui em que a taxa de esforço possa andar na ordem dos 30% daquilo que é o seu rendimento, dificilmente sai daqui e consegue uma habitação a esse custo. E, portanto, quando ele comparar aquilo que pode ganhar cá, pode até ser menos, mas tem esta taxa de esforço para ter uma habitação, ou ter de ir para longe e tem uma taxa de esforço de 50% ou 60%, de facto, isto pode fazer parte daquilo que é a nossa competitividade e, portanto, é assim que nós achamos que é o caminho que temos de seguir para o nosso concelho. Como disse, isto não é contra ninguém,
Evidente, estamos aqui, o ideal para nós, a nossa ambição quando chegamos aqui a esta reunião, quando chegamos à reunião de Câmara, que de facto isto pudesse ser um documento em que toda a gente votasse por unanimidade, isso mesmo com as críticas era o ideal, mas é evidente que respeitamos a votação de cada uma das bancadas. Aquilo que dizemos é que vamos continuar com a mesma determinação, por um lado, a garantir que os compromissos que assumimos com os regoenses se vão manter, por outro também, respeitando aquilo que, os contributos que possam vir das outras bancadas, melhorando aquilo que é o nosso plano, aquilo que é o nosso trabalho e, portanto, e com isto a melhorar a vida dos regoenses e a atratividade e competitividade do nosso Conselho. E para já era tudo, Sr. Presidente, estando naturalmente à disposição de mais resposta a mais alguma questão que, entretanto, possa surgir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que não há ninguém que pretenda intervir. Portanto, podemos passar à votação da proposta. Não é proposta, é o Plano Plurianual de Investimentos e o Orçamento para o ano 2026. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Então, o resultado é o seguinte: o ponto aqui em discussão foi aprovado com 20 votos a favor, 7 votos contra e 2 abstenções. Aproveito para informar à Assembleia que o PSD e o PS já informaram a mesa de quem lidera os respectivos grupos municipais. No caso do PSD, o deputado Raul Gonçalves; no caso do PS, a deputada Enara Teixeira. Parabéns pela coragem de assumir essas lideranças e contem sempre com a mesa completamente disponível para trabalharmos em conjunto. Da parte que chega, a mesa continua a aguardar a indicação. Então, temos a indicação que é o Sr. Deputado Eduardo Miranda, é isso. Pronto, então, definidas as lideranças dos grupos municipais e passamos então ao ponto seguinte, o 14º da Ordem de Trabalhos. Designação de representantes das freguesias do Conselho para integrarem a Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Aqui, esta designação tem o limite de 2 pessoas e a mesa, a partir de agora, fica a aguardar a apresentação de listas para o efeito. Então, só deu entrada uma lista que é conjunta do Partido Socialista e do PS, que a mesa também saúda, uma vez que
para além do debate ser vivo, quando conseguirem acordar, também é positivo. E as indicações são de Paulo Alexandre Primo Joaquim e Manuel Fernando Seixas Coutinho. Vamos então agora proceder à chamada. Depois dirigem-se aqui para tratarmos da votação. Muito obrigado. Já agora, eu penso que já tinha referido no dia 22, mas vou referir novamente. Aqui na convocatória que receberam, neste ponto, onde está a linha A, é a linha B. É um mero pormenor, um lápis escrito, mas já agora, para não ficar mal para a posteridade, onde está a linha A é a linha B. Agostinho Gonçalves Alves da Santa. Ana Sofia Correia Queiroz. António Tiago Monteiro David. Artur José Montenegro Sobral Freire de Andrade. Carla Sofia Mendes Cordeiro de Matos Valente. Cátia Helena Teixeira Trindade. Diogo Valdemar Saraiva Sampaio. Eduardo Cassiano Nogueira Pinto Miranda. Enara Teixeira. Ana Leonor Fernandes. Fátima do Rosário Barros Teixeira. Fernanda Maria Ribeiro Correia Teixeira.
Filipe Manuel Pereira Osório, Hugo Tiago Rodrigues da Fonseca, Joaquim Feliciano Ferreira, João Manuel Nogueira Rocha, José Joaquim Moreira Costa, José Mário Nunes de Souza, Lígia Maria Borges Teixeira, Luís Manuel Santos Pereira, Luís Manuel Teixeira Souza Ribeiro, Luís Miguel Carvalho Saraiva, Nelson Tiago Coelho Vicente, Paula Santos, Paulo Alexandre Primo Joaquim, Paulo Carvalho Teixeira Mendes, Paulo Jorge Gouveia Pereira, Raul Carvalho Gonçalves, Tomás de Rosa Cardoso,
Já temos então os resultados. A lista obteve 28 votos a favor e um voto branco. E, portanto, desejamos aos dois eleitos, Paulo Joaquim e Manuel Coutinho, muito sucesso nas funções e agradecemos a disponibilidade para prestarem mais este serviço. Passamos então ao ponto seguinte, que é o ponto 15º, designação de um representante efetivo e de um suplente das juntas de freguesia para integrar a Comissão Municipal de Proteção Civil. A partir de agora podem apresentar listas para o efeito. Aparentemente e conclusivamente só há uma lista que resulta de uma proposta do PSD que propõe como membro efetivo José Joaquim Moreira Costa e como membro suplente Paulo Alexandre Primo Joaquim. A partir de agora, então, vamos proceder à nova votação e vão-se habituando. Isto é como no futebol, com os golos de replay, porque ainda vai haver mais votações. Vamos então fazer a chamada. Agostinho Gonçalves Alves da Santa. Ana Sofia Correia Queiroz. António Tiago Monteiro David. Artur José Montenegro Sobral Freire de Andrade. Carla Sofia de Matos Valente. Cátia Helena Teixeira Trindade. Diogo Valdemar Saraiva Sampaio. Eduardo Cassiano Pinto de Miranda. Enara Teixeira. Ana Leonor Fernandes. É este. Fátima do Rosário Barros Teixeira. Fernanda Maria Correia Teixeira Ferreira. Filipe Manuel Pereira Osório.
Hugo Tiago Rodrigues da Fonseca. Joaquim Feliciano Ferreira. João Manuel Nogueira Rocha. José Joaquim Moreira Costa. José Mário Nunes de Souza. Lígia Maria Borges Teixeira. Luís Manuel Santos Pereira. Luís Manuel Teixeira de Souza Ribeiro. Luís Miguel Carvalho Saraiva. Nelson Tiago Coelho Vicente. Paulo Manuel Santos. Paulo Alexandre Primo Joaquim. Paulo Carvalho Teixeira Mendes. Paulo Jorge Gouveia Pereira. Raul Carvalho Gonçalves. Tomás de Rosa Cardoso. Diogo Valdemar Saraiva Sampaio. Luís Manuel Teixeira de Souza Ribeiro.
Ora, terminada a contagem, o resultado é igual ao anterior. 28 votos a favor e um voto branco. Passamos então ao ponto seguinte, que é eleição. Ficam também os agradecimentos pela disponibilidade e votos de sucesso também neste desempenho. Passamos então ao ponto 16º, eleição de 4 membros da Assembleia Municipal para a Assembleia Intermunicipal de Cimedouro. Foram apresentadas 2 listas, penso que não há mais nenhuma. Uma do PSD, propõe Arturo José Montenegro Sobral Freire de Andrade, Cátia Helena Teixeira Trindade, Paulo Jorge Gouveia Pereira e Diogo Valdemar Saraiva Sampaio como membros efetivos e como membro suplente Ana Sofia Correia Queiroz. E uma lista do Partido Socialista, que propõe como efetivos Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro, Enara Teixeira, Fábio Sandro de Carvalho Guedes, Carla Sofia Mendes Cordeiro de Matos Valente e como suplente Fernanda Maria Ribeiro Correia Teixeira Ferreira. Não há mais listas. Portanto, vamos proceder novamente à chamada para esta eleição. Muito bem. Têm preferências? Não. Então, vamos atribuir então ao PSD por simpatia lista A e a apresentada pelo PS lista B. Pronto, vamos então fazer a chamada. Agostinho Gonçalves Alves da Santa. Ana Sofia Correia Queiroz. Artur José Montenegro Freire de Andrade. Carla Sofia Mendes Cordeiro de Matos Valente. Cátia Helena Teixeira Trindade. Diogo Valdemar Saraiva Sampaio. Eduardo Cassiano Pinto de Miranda. Enara Teixeira. Ana Leonor Fernandes. Fernanda Maria Ribeiro Correia Teixeira Ferreira.
Filipe Manuel Pereira Osório, Hugo Tiago Rodrigues da Fonseca, Lígia Maria Borges Teixeira, Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro, Luís Miguel Carvalho Saraiva, Nelson Tiago Coelho Vicente, Paula Santos, Paulo Carvalho Teixeira Mendes, Paulo Jorge Gouveia Pereira, Raul Carvalho Gonçalves, Tomás de Rosa Cardoso,
Para quem teve acesso à convocatória ou leu o edital, conhece a norma legal, nos termos da qual, nesta eleição, apenas votam os membros eleitos diretamente para a Assembleia Municipal e, portanto, os membros que integram a Assembleia por inerência, por via indireta, através das juntas, não votam nos termos da lei nesta eleição. E, portanto, para quem está a assistir pelas redes sociais, para também perceber porque é que agora são menos os votantes. O resultado foi, não houve votos brancos nem nulos, a lista A obteve 13 votos e a lista B 8. Ora, como o método de escolha dos representantes de cada uma das listas é pelo método de D'Hondt, a distribuição fica 3 eleitos para a lista A e 1 eleito para a lista B. Portanto, eu próprio, a deputada Cátia Trindade, deputado Paulo Pereira e o deputado há de estar por aqui, não é? Deputado Luís Ribeiro. Portanto, esta Assembleia vai ficar excelentemente representada. Já agora uma particularidade, o primeiro presidente da Assembleia Intermunicipal fui eu próprio e, portanto, não que isso tenha importância nenhuma em termos pessoais, mas para a régua é um dado interessante. Portanto, quem presidiu fundacionalmente a esta Assembleia foi um dos membros desta Assembleia. Ora bem, agora está terminado este período da ordem de trabalhos e segue-se a leitura da minuta da ata para ser discutida e aprovada. Mas depois, em vez de terminar imediatamente, tal como aconteceu previamente ao Natal, a mesa também facultará, se quiserem, ao Sr. Presidente da Câmara e aos senhores líderes dos grupos municipais a possibilidade de desejarem um bom ano a todos os regoenses e a quem mais estiver a assistir. Presumo que haja milhares de pessoas, incluindo de fora do Conselho, a assistir à nossa Assembleia e, portanto, para quem quiser desejar um bom ano a todos, depois será dada a palavra para concluirmos. Portanto, agora vamos então proceder à leitura da minuta da ata. Penso que estamos quase preparados para o efeito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aos 22 dias do mês de dezembro do ano 2025, com continuação aos 29 dias do mês de dezembro de 2025, no Salão Nobre do edifício dos Passos de Conselho, de Peso da Régua, pelas 21 horas, iniciou-se a sessão ordinária da Assembleia Municipal Peso da Régua de harmonia com a convocatória de 12 de dezembro de 2025, com a seguinte ordem de trabalhos.
Relativa à ordem do dia, no ponto 2º, apresentação, discussão e aprovação da proposta do regulamento de transmissão, gravação e divulgação áudio e vídeo das reuniões da Assembleia Municipal. Posto à votação este ponto, foi o mesmo aprovado por unanimidade pelos 29 deputados presentes, com 29 votos a favor. Ponto 3. Apresentação, discussão e aprovação da proposta da Câmara Municipal da alteração modificativa ao Plano Plurianual de 2025. Posto à votação este ponto, foi o mesmo aprovado por unanimidade pelos 30 deputados presentes, com 30 votos a favor. Ponto 4. Apresentação, discussão e aprovação do relatório de contas do primeiro semestre de 2025. Posto à votação este ponto, foi o mesmo aprovado por maioria pelos 29 deputados presentes, com 19 votos a favor e 10 abstenções. Ponto 5. Apresentação, discussão e aprovação da proposta da Câmara Municipal de lançamento de uma derrama através da taxa de derrama, através da fixação da percentagem da taxa para o ano 2026 sobre o lucro tributável sujeito e não isento IRC. Posto à votação este ponto, foi o mesmo aprovado por unanimidade pelos 30 deputados presentes, com 30 votos a favor. Ponto 6. Apresentação, discussão e aprovação da proposta da Câmara Municipal relativa à fixação da percentagem da taxa de participação no IRS para o ano 2026, ao abrigo do preceituado no artigo 25º da Lei nº 73/2013, 3 de setembro. Posto à votação este ponto, foi o mesmo aprovado por maioria pelos 30 deputados presentes, com 20 votos a favor, 1 abstenção e 9 contra. Ponto 7. Apresentação, discussão e aprovação da proposta da Câmara Municipal relativa à fixação da percentagem da taxa do IMI para vigorar na cobrança a efetuar durante o ano 2026. Posto à votação este ponto, foi o mesmo aprovado por maioria pelos 30 deputados presentes, com 21 votos a favor, 8 abstenções e 1 voto contra. 8º. Apresentação, discussão e aprovação da taxa municipal, direitos de passagem e fixação da taxa para 2026. Posto à votação este ponto, foi o mesmo aprovado por unanimidade pelos 29 deputados presentes, com 29 votos a favor. Ponto 9. Apresentação, discussão e aprovação do relatório final de análise das propostas da EMLP para a aplicação em projeto de investimento até ao montante de 980.762,84, correspondente à contrapartida nacional de investimento municipal, cofinanciado pela operação 000147 Frota Mais Verde, município Peso da Régua. Posto à votação este ponto, foi o mesmo aprovado por unanimidade pelos 28 deputados presentes, com 28 votos a favor. Ponto 10. Aprovação do relatório final de análise das propostas para a MLP ao abrigo do artigo 51, número 1 da Lei 73/2013, 3 de setembro, na sua atual redação, para a aplicação em projetos de investimento até ao montante de 2.570.489,67, correspondente à contrapartida nacional dos investimentos municipais cofinanciados pelas operações relativas à loja do cidadão, à requalificação dos parques infantis de Peso da Régua, requalificação e valorização do mirador de São Leonardo de Galafura, meios de prevenção, proteção e diminuição do impacto das cheias. Posto à votação este ponto, foi o mesmo aprovado por unanimidade pelos 30 deputados presentes, com 30 votos a favor. 11º. Apresentação, discussão e aprovação da contratação de empréstimo de curto prazo, exercício económico 2026, relatório final de análise das propostas, autorização para a contratação. Posto à votação este ponto, foi o mesmo aprovado por maioria pelos 30 deputados presentes, com 23 votos a favor e 7 abstenções. 12º. Aprovação do mapa de pessoal 2026 e regulamento da estrutura nuclear e flexível da Câmara Municipal de Peso da Régua. Posto à votação este ponto, foi o mesmo aprovado por maioria pelos 30 deputados presentes, com 29 votos a favor e 1 contra. 13º. Apresentação, discussão e aprovação do Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento para 2026. Posto à votação este ponto, foi o mesmo aprovado por maioria pelos 29 deputados presentes, com 20 votos a favor, 2 abstenções e 7 votos contra. 14º. Designação de representantes das freguesias do Conselho para integrarem a Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais até ao limite de 2, de acordo com a linha A do número 3 do artigo 29º do Decreto-Lei 82/2021, de 13 de outubro, na sua atual redação. Foram eleitos Paulo Alexandre Primo Joaquim e Manuel Fernando Seixas Coutinho. 15º. Designação de um representante efetivo e de um suplente das juntas de freguesia para integrar a Comissão Municipal de Proteção Civil, de acordo com a linha I do artigo 41º da Lei nº 27 de 2006, 3 de julho, na sua atual redação. Foram eleitos José Joaquim Moreira Costa e Paulo Alexandre Primo Joaquim.
16º, eleição de 4 membros da Assembleia Municipal à Assembleia Intermunicipal da Cimo de Ouro, de acordo com o artigo 83º do anexo 1º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. Foram eleitos Artur José Montenegro Sobral Freire de Andrade, Cátia Helena Teixeira Trindade, Paulo Jorge Gouveia Pereira e Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro. Muito obrigado. E tem a palavra. E o suplente, peço desculpa. Era para ver se estavam atentos. E mais alguém pretende fazer algum comentário sobre a minuta da ata? Não sendo o caso, vamos então colocá-la à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Vamos levantar os braços para sabermos quantos são, já não é? E, portanto, aprovada por unanimidade, com 29 membros presentes. Já agora, aproveito para informar também os membros presentes e a quem está a assistir que no próximo dia 12 de janeiro, entre as 16 e as 20 horas, vai haver uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal para eleger o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Portanto, fica essa informação. O Sr. Presidente da Câmara, não sei se pretende falar no princípio ou no fim. Fazemos assim, se pretender fazer já, levanta-se, se pretender falar no fim, fica sentado. E portanto, tendo ficado sentado, dei a palavra ao Grupo Municipal de Chega, por favor. Sr. Presidente, desejo a todos um próspero ano novo, essencialmente com muita saúde e algumas doençazinhas pequeninas. Muito obrigado. Oxalá se concretizem esses votos, não é? O Grupo Municipal do Partido Socialista. Passa. O Grupo Municipal do PSD. Muito boa noite, Sr. Presidente. Muito obrigado pela oportunidade. O Grupo do PSD deseja a todos os presentes e quem nos vê e a todos os regoenses um bom ano, com saúde, sem doenças e cheio de sucessos pessoais, profissionais para todos. Um bom ano. Obrigado. Certo, nas expectativas. Partido Socialista. O Partido Socialista deseja a todos um excelente ano de 2026, que realmente esta Assembleia tenha muito para discutir e para colaborar pela melhoria da vida dos reguenses, e é para isso que nós cá estamos. E obrigada a todos. Muito obrigado. Então agora o Sr. Presidente da Câmara, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que em meu nome, mas também acho que pode ser em nome aqui de todos os elementos que compõem a Câmara Municipal, também desejamos a todos vós que compõem esta Assembleia, mas todos os regoenses que residem cá e aqueles que estão espalhados pelo mundo e também que nos estão a ver, desejar-lhes a todos um ótimo ano 2026, com muita saúde, mas é evidente que também as equipas médicas e as farmácias também têm de trabalhar e tanto que as doenças, aquelas que sejam residuais e pequenas, mas com muita saúde e de facto todos os seus projetos se concretizem, que acho que esse é o desejo que desejamos a todos. Portanto, um bom ano de 2026. Obrigado, Sr. Presidente. Oxalá estejamos todos com boa pontaria. E pronto, resta-me também associar-me a todos os votos que foram expressos, desejar a todos nós e às nossas famílias e amigos e a quem está a assistir um ano fantástico que supera as expectativas pela positiva e até mesmo aquelas pessoas que possam não merecer muito
também um bom ano para elas. Pode ser que depois em 2027 esteja um bocadinho melhor. E pronto, até para o ano. Muito obrigado.